Bom, galera, uma questão que o pessoal teve muita dúvida foi uma questão de logaritmos junto com matrizes, ou determinante, na verdade, que é, no caso, uma coisa que você usa, algo que não é nada demais para o meio militar, que é o determinante ou matriz de Van der Waals. Se você não sabe isso, camarada, isso está presente em qualquer prova que você venha a fazer desse nível, desse nicho daqui. Então vamos ver aqui. Primeiro, a matriz tem que estar arrumada para que eu possa usar o Van der Waals, porque no Van der Waals você enxerga ao longo das colunas, ou ao longo das linhas, uma PG, mas eu tenho que estar gradualmente, realmente, né, tendo o A1, o A2, o A3, o A4 da PG, de tal maneira que de um para o outro eu efetivamente esteja multiplicando por uma razão. Já dá para ver que vai dar um Van der Waals quando eu alternar colunas, porque aqui tem log, aqui é o quadrado, mas aí o cubo está lá no canto, o primeiro termo que seria o 1 está aqui no meio, então primeiro tem que dar uma mexida aí. De que forma que eu vou dar essa mexida? Na verdade é bem simples, toda vez que eu troco linhas ou colunas entre si, toda vez que linhas ou colunas comutam, o determinante original fica multiplicado por menos 1. Então fica ligado aqui para ver quantas vezes que eu vou ter que fazer isso até chegar onde eu quero. Primeira coisa é comutar esses dois, né? Eu vou comutar esses dois daqui e aí teremos o quê, né? Teremos que eu vou ter que a coluna dos uns passa a ser a primeira e a coluna dos logs ao cubo passa a ser a segunda, ok? Beleza. Tem isso daqui. E agora? Agora feito isso, eu vou fazer aqui também uma outra mudança. Tenho que pegar, no caso aqui, e essa coluna que tem o log ao quadrado, porque assim, no final a ordem vai ter que ser o quê, né? Eu já troquei esse com esse, agora eu vou trocar esse com esse. Tem que ficar um log ao quadrado, log ao cubo, e não tá assim. O problema é que eu tenho que dar o meu jeito de ficar desse jeito. Então, por enquanto, como eu fiz uma troca, tá menos A. Cada permutação entre colunas é 1 vezes menos 1 que eu adiciono ao meu determinante, tá? E aí, você vai ter então o quê? Se eu pegar agora aqui e trocar esses dois de posição, cadê? Esse com esse, né? Ainda não ficou ok, porque o que acontece? Não, vamos ver aqui. Eu vou trocar esse com esse, ficariam os logs ao quadrado aqui e os logs ao cubo ali. Aí voltaria a ser mais A. Quando os logs ao quadrado vierem para cá, se eu trocar agora esses dois, no final, aí sim fica a ordem correta. Mas aí tinha virado de menos A para A, vai virar menos A de novo, tá? Então aqui, como vou estar fazendo mais duas trocas, eu vou voltar para o que eu tenho, que é um sinal de negativo ali na frente. E aí, o que eu vou ter no final de tudo isso? Estou fazendo aqui mais rápido, né? Porque, tecnicamente, você que foi nosso aluno, sabe fazer isso e sabe o efeito de computar linhas ou colunas. E aí, você vai ter que, ao fazer isso daqui, você tem, no caso, uma PG onde no final o que é que vai acontecer, né? Você vai ter que, agora sim, ó, o primeiro termo é 1 vezes a razão que é log, vezes a razão que é log, vezes a razão que é log. Aí ficou ok, tá? Repara que eu troquei essa com essa, e depois o resultado disso, com log ao quadrado aqui, eu ainda troquei essa com essa. Foram duas trocas, cada troca foi vezes o menos 1, então no final foram 2 vezes menos 1 além disso, virou menos 1 de novo. Tá tudo bem por enquanto. E como que se calcula uma matriz de Van der Waals, galera? Você pega no caso aqui, ó, a razão da primeira linha é log de x,
a razão da outra linha é log de y, a da outra é log de z e a da outra é log de w. Você vai de baixo para cima ou de cima para baixo, fazendo as diferenças entre as razões duas a duas até completar todas as possíveis. Ou seja, vai ficar log de x menos log de y, log de y menos log de z, log de y menos log de w, ok? Depois, log de y menos log de z. Log de y menos log de w. Então, você já tinha feito, né? Já. Fiz log de x menos log de y, log de x menos log... Aí eu fiz log de y menos log de z, log de y menos log de w. E eu esqueci de completar os com o x, né? Tudo bem. Log de x menos log de z. Log de x menos log de w, né? Já acaba faltando todos. E finalmente log de z menos log de w. Isso tudo, no caso, vai ser igual a menos a. Ok? Bom, aí você está vendo aqui as opções juntando desse jeito. Porque ele fez o quê? Né? Ele aplicou a propriedade da diferença de logs, colocando no caso ali que você vai ter o log, né? Dentre as várias maneiras de representar a resposta final. E a dificuldade maior da questão não é nem isso que eu estou fazendo. A dificuldade maior é que você vai ter N maneiras de colocar a resposta, sendo que a final para você marcar se apresenta sobre apenas uma dessas N possibilidades. Então você vai ter que ficar atento aí para ver onde de repente ele mexeu, para conferir que a tua resposta não está errada e na verdade ela é apenas uma variação de alguma maneira da resposta dada pela questão. Então, ó, aplicando a diferença de logs, que é o log de um vezes o log do outro, você vai terminar com aqui, ó, log de y sobre w vezes log de x sobre z vezes log de x sobre w vezes log de z sobre w. E isso, no caso, vai ser igual a menos a, ok? Lembra que isso aqui é o determinante com sinal trocado. Mas se você olhar para as opções, o que vai acontecer, né? Se a gente olhar aí para as opções, primeiro, vamos lá, vamos olhar aqui para as opções, lá. Se você olhar bem, deixa eu abrir aqui a questão de novo. Ele fez aqui uma gambiarra, que é o seguinte. A gambiarra é, você está pegando, no caso, aqui, e se você olhar, por exemplo, para a letra A, o x sobre y está presente, mas aí no z é o z sobre o x, mas também é o z sobre o y. Se eu, na verdade, troco o sinal, troco a posição aqui e também aqui, não tem problema. Porque, olha só, para você trocar quem está em cima e está embaixo, né? Lembra que menos log de A sobre B é a mesma coisa que o log de B sobre A. Porque esse menos viria aqui para cima, ia deixar o logaritmo elevado a menos 1 e ia trocar, no caso, o numerador com o denominador de posição. O que basta fazer aqui é o seguinte, se forem dois que eu tenho que trocar, tá de boa. Porque ficaria log de x sobre y vezes log de z sobre y. Aí o outro que eu avistei que ele tinha trocado era lá o log de z sobre x. E por enquanto os outros vamos ver se está tudo aqui igual ou não, né? Vamos conferir aqui agora. Aí, olhando para os demais, na letra que eu falei, né? Que é, no caso, a letra... Vamos ver aqui. Que é a letra B. A gente tem o z sobre x, tranquilo. A gente tem o z sobre y. A gente tem
o W sobre X e o W sobre o Y. Mas mudar W sobre X e W sobre Y não tem problema, que são duas trocas. Duas trocas vai ser o menos 1 de um deles com o menos 1 do outro e menos com menos dando mais. Fica na mesma. É como se estivesse botando um menos na frente de dois logs. No final fica um mais. Então, assim, trocar o desse também não vai ser problema. O problema é que, às vezes, você, dependendo de como você montou, você chegou direto já escrevendo dessa maneira. Talvez se eu tivesse feito o Vandermonde de baixo para cima, eu tivesse encontrado direto assim. Mas é pura questão de sorte, é pura questão de na hora também corrigir, porque isso não é uma regra. Ah, faça sempre de baixo para cima ou de cima para baixo que vai dar certo. Não, isso vai depender lá na hora de como a tua resposta realmente tiver para marcar. O problema de muitas questões é esse. Então, ajeitando agora os dois logs que ainda não estavam batendo com a opção tecnicamente que parece ser a correta, né? Troquei aqui esses dois. Ainda tem um detalhe, né? Se você reparar bem aí no caderno de provas de vocês, você vai perceber que na letra B, você tem que, no caso aí, ele tá com x sobre y, z sobre x, bateu. Ele tá com, no caso, z sobre x, cadê? Z sobre x, né? Z sobre x, eu escrevi duas vezes x sobre x e w, né? WX, ZW, aqui Z sobre X, perdão, né? Z sobre X, beleza. Z sobre Y, W sobre X, W sobre Y e W sobre Z. Ou seja, na verdade, esse aqui, ele ainda trocou. Aí você fala, pô, mas não tem mais um outro junto com ele para trocar e não alterar nada. Mas não tem problema, que eu ainda tenho que pegar esse menos daqui e jogar em um deles mesmo, passando para o outro lado. Vou jogar lá nesse último, que é esse log de Z sobre W com menos na frente, vai acontecer exatamente o que eu escrevi aqui. Ele vai virar um log de Z sobre W elevado a menos 1, que é a mesma coisa que W sobre Z. E aí, fazendo isso, o determinante virou finalmente a resposta que está numa das opções que a gente tem para marcar. Ou seja, com isso, finalmente o determinante virou o que a gente queria, como sendo, no caso aqui, né? O log de W sobre Z. Aí sim, a gente vai ter que, no caso, isso vai ser a letra B de bola, tá? Então essa questão assim não é difícil, tá? Pelo Vandermonde, que talvez assim, por uma turma de escola naval, essa técnica tinha que ser conhecida, mas por jeito que a gente tem que dar o se vire nos 30 de deixar a resposta do jeito dele para marcar, que é o grandíssimo problema aqui, né? Que é deixar a resposta do jeito dele. Beleza, galera? Vê se tá tudo bem aí. Vê se tá tudo bem aí para você entender, tá? Câmera, siga só um pouquinho para eles pro lado, isso aí. E vamos lá. Daqui a pouco a gente está de volta comentando mais uma questão aí. Dá o seu like, dá o seu curtir, ativa o sininho das notificações. E já já eu tô de volta comentando mais uma questão dessa prova, ok? Agora estamos comentando uma a uma as questões que o pessoal pediu, que considerou um pouquinho mais especiais e que merecem um pouco mais de cuidado aí no trato com elas, tá bom? Então um joinha e já já estamos voltando. Valeu, galera!